telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prezados telespectadores, paz seja convosco. Prezados telespectador, voltamos de novo ao seu lar, onde quer que ouça esta mensagem, e nós vos saudamos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo o tempo que nos vai dedicar a ouvir a mensagem deste dia. Hoje vamos falar num assunto de veras importante. Todos eles são importantes, e este é um dos importantes, ou seja, a cremação dos corpos humanos. Será que podemos queimar os corpos quando eles morrem a nosso belo prazer? O que diz a Santa Escritura sobre este assunto? Em Amós, capítulo 2, verso 1 e verso 2, diz a palavra de Deus: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Temos aqui a cremação. No Velho Testamento, pessoas pagãs faziam este trabalho e Deus trazia sobre eles castigo. E vou dizer outra vez: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com voz de buzina. Esta é a palavra de Deus que ainda hoje devemos meditar nela, para saber o que devemos fazer acerca dos corpos dos nossos entes queridos, quando partem à eternidade. Queimá-los desperta a ira de Deus sobre nós, e castigo virá sobre nós. Naturalmente, muitos há por este mundo alertam o povo, contudo a maior parte não se importa com isto. Esta escritura está escrita em Amós, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Em São Mateus 4 e verso 4, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por consequência, devemos meditar nestas coisas e andar apercebidos o que devemos fazer também neste assunto. Cremar os corpos humanos é um costume pagão, como eram oferecidos até vivos a Moloque, como diz em Levítico 18, verso 21, Levítico 20, 2 a 5, e 2 de Reis 17, 16 a 18, etc. Os pagãos até vivos os ofereciam aos seus deuses. Sabemos que historicamente os cristãos no tempo de Nero e outros imperadores, e até no tempo da Inquisição, muitos milhares de servos de Deus eram queimados nas fogueiras públicas e vivos. Mas esses eram levados a esses sacrifícios, obrigados a tal sofrimento. Deus nunca ensinou a cremação de ninguém. Pelo contrário, isso desperta a sua ira. A cremação desperta a sua ira, seja com ímpios ou com santos. O texto fala-nos de pessoas que não eram de Israel, ou seja, o povo de Deus do Velho Testamento, e que o Senhor se irou contra aqueles que queimaram os ossos do rei de Adão. Por várias razões, tais como a falta de terra para cemitérios em lugares adequados, razões económicas e outras, nos últimos anos, este costume pagão tem florescido no mundo.
E infelizmente até tem atingido a Igreja de Cristo. Infelizmente até tem atingido a Igreja de Cristo. Infelizmente muitos dos cristãos são como ovelhas. Vão uns atrás dos outros em vez de lerem a palavra de Deus e saberem o que lá está escrito e não fazer lá, porque o outro pastor quis ser cremado. Eu, uma ovelha, não vou ser como esse homem, cremado, porque eu temo a Deus. Não é de estranhar que Satanás tenta os servos de Deus até neste aspecto de vida, da vida e de vários cristãos, os chamados desse nome, levando-os a dizer de antemão estas palavras: quando eu morrer, quero ser cremado. Quando eu morrer, quero ser cremado. Você talvez seja um daqueles que diz essas palavras. E deve estar atento àquilo que você quer fazer, porque o seu corpo não é seu, como a sua vida não é sua. Ah, mas pastor, eu sou meu. Você é seu por um pouco de tempo. Depois sai do espírito e volta para a terra, porque dela foi tomado. Não pode desfazer-se do seu corpo como quer. Mas sabemos que há muitos que morrem em incêndios, outros são comidos pelos peixes, outros são comidos por feras. Não está em causa este assunto. O que está em causa é dispor do nosso corpo após a morte à nossa maneira de pensar e não segundo as Escrituras, porque isso traz ira da parte de Deus. Eu tenho que afirmar que isto, de quando eu morrer quero ser queimado, eu tenho que afirmar que isso denota desconhecimento da palavra de Deus. A ciência já provou que há células que nem com a decomposição morrem, senão com o fogo. A ciência já provou que há células que nem com a decomposição ou outras coisas, essas células morrem, mas somente com o fogo. No meu vídeo número 83, que foi gravado em New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos, e transmitido pela televisão em 1990 para a audiência portuguesa em várias cidades da comunidade de imigrantes, nesse vídeo é explicado o que se deve fazer com os corpos dos cristãos quando o seu espírito sai deles para Deus, ou seja, o seu sepultamento segundo as Santas Escrituras. Sepultar segundo as Santas Escrituras. Mas devido ao facto do tempo da televisão não me ter permitido acabar a mensagem naquela altura, então é porque chegou até mim, em Portugal, em 2010, que este costume pagão da cremação dos corpos, de alguns santos estavam sendo cremados, alguns corpos dos santos estavam sendo cremados e não sepultados. Deus colocou no meu coração de terminar então essa mensagem com mais cerca de 20 minutos de ensino sobre o assunto e distribuí-lo ao povo de Deus para esclarecimento, evitando sujeitar-se a Satanás. O fogo é para Satanás, não é para os servos de Deus. Acorde para o que Deus nos ensina e façamos como Deus ordenou, sepultando os corpos, e evitemos obedecer ao diabo a seu bel prazer, porque ele veio para matar, destruir e roubar, e até tenta os cristãos no próprio funeral. Não é assim. Não se deve mandar cremar os corpos. Como é que Deus vê isto? Ele vê isto com castigo. Traz castigo sobre essas pessoas. E mais nada. Ah, mas eu não sabia. Se você não sabia uma coisa, Deus não tem em conta o tempo da nossa ignorância. Está escrito no livro dos Atos. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, somos chamados a ler e a compreender, somos até chamados a avisar o nosso próximo. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. De maneira que se você ouve esta palavra, transmita-a. Aonde é que está, pastor? Em Amós capítulo 2, verso 1 e verso 2. Portanto, vamos nos lembrar de algumas escrituras, como nos ensina a Sagrada Escritura,
Abraão, em primeiro lugar, foi sepultado. Gênesis 25, verso 8 e verso 9. Segundo, o próprio Deus sepultou a Moisés. Podia desfazê-lo até com fogo do céu. Mas está escrito: Deus sepultou a Moisés. Fez o funeral. Não foi mais ninguém ao funeral. Foi Deus. Sepultou Moisés. Deuteronômio 34, verso 5 e verso 6. Terceiro, que os ossos de José foram sepultados. Josué 24 e verso 32. Quarto, que os ossos de Eliseu ainda tinham a unção do Espírito Santo, depois de, quem sabe, meses ou anos de ser morto. Em 2 Reis 13 e verso 21, colocaram num corpo, aqueles que estavam a enterrar esse corpo, fugiram dos soldados inimigos que vinham e atiraram o corpo para a sepultura de Eliseu. E quando esse morto tocou os ossos de Eliseu, reviveu, ressuscitou. Coitado. Os santos de Deus são o templo do Espírito Santo. E quando eles morrem, segundo esta palavra, a unção do Espírito Santo ainda pode estar nesses ossos. Cuidado, não vamos queimar aquilo que Deus se desagrada. Quinto lugar, os corpos dos cristãos são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 19, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Se somos o templo do Espírito Santo, vamos nós queimá-lo após a morte? Cuidado, vamos fazer conforme o Senhor diz na sua palavra. O pó volta para a terra porque dela foi tomado, e o Espírito volta para Deus que o deu. Se desejas mais informação, tente adquirir o vídeo número 83. E nós estamos chegando ao fim. Importa saber onde é que se encontra. Procure uma igreja evangélica onde se prega o novo nascimento espiritual. Procure saber onde se prega a boa e a sã doutrina de Deus. Onde podemos aprender do Senhor que é manso e humilde coração. E ao sabermos estas coisas, temamos ao Senhor e façamos segundo aquilo que está escrito. O pó volta para a terra que o era e o Espírito volta para Deus que o deu. Que o Senhor nos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir. Telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prezados telespectadores, paz seja convosco. Telespectador, mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos perante vós para vos ministrar um trecho da Sagrada Escritura. Neste dia, ou nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, vamos falar sobre a semente espiritual e sua aplicação. A semente espiritual e sua aplicação. Vamos ler em primeiro lugar, uma vez que temos pouco tempo, vamos ler o texto sagrado em São Lucas, capítulo 8, verso 11 ao verso 15, que diz: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo.
E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, essas são os que ouvem, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e dão fruto com perseverança. Nós temos ouvido a explicação da parábola que o Senhor falou acerca daquelas pessoas que são 4 tipos de pessoas que há na terra que ouvem a palavra de Deus. E só finalmente, julgando por esta mensagem, somente 1/4 da população do mundo crê em Deus e na sua palavra e aceita a salvação graciosa que Deus lhe deu. Somente, segundo esta palavra, há uma semente que cai em boa terra. E essa ilustração da boa terra são aqueles corações que a recebem e a praticam e amam o seu Criador e Senhor. Assim, de um modo geral, toda a gente conhece algum tipo de semente. A semente é o grande milagre da criação de Deus. Desde a criação ela resistiu ao dilúvio e a todas as intempéries até aos nossos dias. E continuará, porque carrega consigo a ordenança de Deus de Gênesis 1, 20 a 31 e Salmo 33, 8 e 9. No aspecto natural, a semente é a continuação da vida, seja no reino vegetal ou animal. E é muito interessante como ela tem resistido e continuado o seu trabalho, porque por isso, Deus a usa para comparação com a sua palavra. A sua palavra também é semente. É semente espiritual. E ela cai em 4 campos diferentes. Cai em 4 tipos de pessoas. E só 1/4 é que produz arrependimento, é que são salvos. É essa 4ª parte, a chamada a Igreja de Cristo. Vamos meditar, então, um pouco em várias passagens bíblicas relacionadas com a Palavra de Deus, nos seus variados aspectos e sua aplicação à vida do homem. O texto sagrado afirma que esta semente, a Palavra de Deus, portanto, cai nesses 4 campos diferentes, ou seja, esses 4 tipos de pessoas que existem em todo o mundo e em todas as gerações. Primeiro, junto ao caminho, como foi dito. Segundo, os que estão sobre pedra. Terceiro, a que cai sobre espinhos. E a quarta, a que cai em boa terra. Esta representação significa que existem estes 4 tipos de pessoas no mundo e que todos eles ouvem as Sagradas Escrituras. Mas só 1/4 parte da população do mundo aceita a palavra de Deus e é salva por esta semente espiritual. Vejamos 7 aspectos da aplicação e o resultado da semente espiritual, a palavra de Deus, na vida das pessoas. Primeiro, ela regenera o espírito e a alma. 1 Pedro 1, 23 e a Tito 3 e verso 5. Em segundo lugar, ela faz crescer as pessoas no caminho da fé. 1 Pedro 2 e verso 2. Atos 6 e verso 7. Terceiro, ela limpa a vida do homem. Esta passagem eu vou ler para vocês. Diz, em terceiro lugar, limpa a vida do homem. João 15, verso 2 e verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. João 15. Vamos ler alguns versos deste capítulo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra
limpa o homem da sua mancha pecaminosa, leva-o ao arrependimento, recebe a salvação. A palavra de Deus, que é Espírito e vida, faz um trabalho maravilhoso nos corações que o ouvem com reverência e com temor do Senhor. Mas aos Efésios 5 e verso 26 diz também a Sagrada Escritura estas palavras: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta palavra santifica como, limpa como a água lava a roupa e fica limpa. E sabe para quê? Conforme diz o verso 27, é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Portanto, a palavra de Deus faz este trabalho de limpeza espiritual. Em quarto lugar, ela santifica a vida do homem. Capítulo 17 de João, e verso 17 diz: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Também Hebreus 4 e verso 12. Quinto lugar, ela protege o homem de Deus. A palavra de Deus protege o homem de Deus. Efésios 6 e verso 17. Quando o homem tem um coração cheio da palavra de Deus, ela nos ensina a sermos precavidos. Ela nos protege. Colossenses 3 e verso 16 também. Sexto lugar, ela edifica a nossa vida espiritual. Atos 20 verso 32 e Efésios 2, 19 a 22, que nós queremos ler. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Portanto, ela edifica a nossa vida espiritual. Sétimo lugar, ela ilumina a nossa caminhada para o céu. Nós vivemos num mundo de trevas. O homem sem Deus não sabe para onde deve ir. E, naturalmente, obedece ao inimigo das suas almas, que é Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, por isso ele está cheio de mazelas, chagas podres. Ele está cheio de violência, ele está cheio de guerras, está cheio de coisas más. Mas quando o homem é iluminado pela palavra de Deus, então ele desvia-se de todas essas manchas diabólicas e começa uma nova vida, porque é iluminado. Salmo 119 e verso 105 e Provérbios 6 e verso 23. E diz também aos Efésios 1, 16 a 18, diz estas palavras: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e qual as riquezas da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do entendimento. Os cristãos têm um novo par de olhos, os olhos do entendimento. Sabe que quando Moisés estava no Egito e compreendeu que também era um judeu, ele diz que rejeitou todas as coisas do Egito porque ficou vendo o invisível. E ele antes quis sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque tinha em vista a recompensa. E ele ficou vendo o invisível. Está lá escrito aos Hebreus capítulo 11, 24 a 27. De maneira que os cristãos, pela sua conversão, recebem um novo par de olhos, os olhos do entendimento.
E para finalizar, Jesus é o Verbo Divino. Jesus é a Palavra de Deus. É o pão da vida. É o pão vivo que desceu do céu. E quem comer deste pão viverá para sempre, disse Jesus em João 6, 48 a 58. Esta semente que o Senhor Jesus Cristo deixou na terra, que é a sua palavra, quem ingerir, não é por aqui só vem a comida física, por aqui, quem ingerir a comida espiritual pelos seus ouvidos desta operação, ela é espírito e a vida, ela faz um trabalho maravilhoso, salva as almas, limpa as almas, regenera as almas, santifica as almas, o corpo e o espírito estão preparadas para irem para a vida eterna. Cristo é a luz do mundo, é o único caminho para Deus, e esta gloriosa semente espiritual para sempre permanece e prevalece. E enquanto os céus e a terra passarão, as minhas palavras, disse Jesus, não vão passar. Mateus 24 e verso 35. Coma, ingira esta semente espiritual e vai ver que a sua aplicação, ela faz um trabalho maravilhoso nestes 7 aspectos que temos acabado de proferir. Que o Senhor nos abençoe. E onde quer que ouça esta mensagem, procure uma igreja evangélica, a fim de comer ali a semente espiritual e aplicada à sua vida, você vai ver que ficará uma nova criatura, porque as coisas velhas passam e tudo se fará de novo. Será maravilhoso ser um cristão de Cristo, um seguidor de Jesus, o qual deu a sua vida por nós numa cruz do Calvário. O seu sangue nos purifica de todo pecado. A sua semente faz uma limpeza maravilhosa. Que o Senhor vos abençoe. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com uma mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.